E a nossa palavra de hoje está aqui no livro de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 9. Nós vamos aqui ler justamente um exemplo de oração. O Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele veio para nos dar exemplo, nos direcionar, nos guiar, nos mostrar como agirmos, como falarmos, como andarmos e como orarmos. Então Ele veio e nos deu um exemplo. Ele nos mostrou como as nossas orações deveriam ser. E por isso nós vamos ler aqui para poder saber aí o direcionamento de cada oração. Fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você percebe que o início da oração do Pai Nosso é justamente você exaltando o poder de Deus. O início da oração do Pai Nosso é você exaltar o poder dele. É você dizer: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, santo seja o Senhor. Venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Ele é soberano, Ele é dono, Ele tem ali o poder sobre todas as coisas. Ele tem a honra, Ele tem a glória, Ele é santo, Ele é poderoso. É isso, assim, é dessa forma que devemos começar uma oração. Quando você começar a orar, você pode falar, você pode dizer: olha Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é rico, o Senhor está sim operando grandes milagres. Mostra e fala do poder de Deus, mostra e fala o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é. Então, toda vez que você for começar a orar, você fala do poder dele, você fala da majestade dele, da grandeza dele. É isso, é a forma certa de começarmos uma oração. E dizermos que soberana seja a vontade dele. Seja feita a tua vontade, tanto nos céus como na terra, tanto na terra como nos céus. Ou seja, é a vontade de Deus que vai ser soberana sobre todas as coisas sempre. É a vontade de Deus que vai estar sim sobre todas as coisas em todos os momentos. E aí continuando diz: Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A palavra aqui ela diz: me dê o pão de cada dia. É dele que vem o seu sustento, o meu sustento. Aqui quando fala o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não é só questão da comida, mas é suprir as nossas necessidades. Deus, Ele supre a nossa necessidade de cada dia. Então, a sua oração tem que ser sempre confiante de que Deus Ele vai suprir a sua necessidade do dia. Ele vai suprir aquilo que você precisa naquele dia. Ele vai suprir aquela necessidade que você tem no dia de hoje. Aquela necessidade que você hoje está ansiosa, está angustiada, aflita, porque você precisa de um milagre. Mas peça para Ele: dai-nos o pão de cada dia. Me dê aquilo que eu tenho, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Tudo aquilo que o Senhor sabe que é de extrema necessidade, me dê, Senhor. Mas, da mesma forma que Ele vai suprir as suas necessidades, você vai pedir para Ele perdoar as suas dívidas, assim como você também perdoa aqueles que te devem. Em outra versão, e eu sempre falo sem nenhum problema, que uma versão católica, ela fala que perdoamos a quem nos ofende, assim perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é uma versão da Bíblia Católica, que não deixa de ser a mesma coisa. Ou seja, perdoamos aqueles que nos magoam, perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam, aqueles que deixam de lado, aqueles que não estão ali, de fato, inteirados na nossa vida, inteirados no nosso viver. Então, nós perdoamos. Da mesma forma que você deseja o perdão de Deus, você tem que perdoar as outras pessoas. Essa parte é muito difícil, né? Essa parte para mim é uma das mais difíceis, sou bem sincera em dizer, porque somos seres humanos e a gente quer o perdão de Deus a todo tempo, mas nós geralmente não queremos perdoar as pessoas todo o tempo. Às vezes nós perdoamos uma pessoa uma vez, a segunda vez a gente já não quer perdoar mais, a terceira, muito menos. Mas o perdão de Deus nós queremos todas as horas e todos os momentos. E o que Jesus nos ensinou?
que temos que perdoar aqueles que nos fazem o mal, assim como Ele nos perdoa a todos os momentos. Então, o amor, o perdão de Deus, ele não tem limites, mas o seu também não pode ter. É difícil? Ixi, eu sei que é, mas é necessário. Então, primeira coisa que você tem que fazer sempre, lança fora todas as mágoas, ressentimentos, tristezas, amarguras. Tem muitas pessoas que carregam no coração uma mágoa, um ressentimento de uma pessoa, às vezes até do marido, às vezes até da esposa, de um familiar, de uma avó, de uma tia, de um primo, de um filho, às vezes por uma palavra, às vezes por algo que aconteceu. E eu sempre costumo dizer que essa questão de família, às vezes a pessoa, ela nem lembra o porquê da mágoa que tem da pessoa. Às vezes nem lembra o porquê, o que foi que aconteceu, e ela tá ali, carregando aquela mágoa, já se passaram anos. Tem uma situação assim na minha família, que ali eles não... Acho que eu não era nem nascida quando aconteceu a situação, eu não era nem nascida. Tem mais de 40 anos essa briga, vamos dizer assim. Se duvidar, eles nem lembram direito como que foi, o que aconteceu, quais foram as palavras, qual foi a razão, mas até hoje não se falam. Tem cabimento um negócio desse? Não tem, gente. É você guardar uma mágoa de alguém, mas você querer ser perdoado. É você querer desejar que Deus ele não olhe para os seus erros, para os seus pecados, sendo que você não é porcaria nenhuma, desculpa falar essa expressão, mas é exatamente assim que eu me sinto. Não somos porcaria nenhuma e queremos ali ser melhores que os outros. Queremos não, Deus vai ter que me perdoar. Deus ele é misericordioso, ele é perdoador. Mas eu, que não sou porcaria nenhuma, Deus que é o todo soberano perdoa e eu que não sou nada, acho que não posso perdoar. Então, lança fora essa mágoa, esse ressentimento, isso que você tem dentro do seu coração, isso que você carrega, suprindo dentro, ali ó, sendo suprida dentro de você. Você mesmo supre, você carrega, você alimenta isso dentro de você. E isso que às vezes era uma palavrinha, uma bobagenzinha, conforme você vai ali nutrindo dentro de você, isso vai crescendo, aumentando de uma tal forma que quando você vê, o seu coração está todo corroído. Muitas pessoas não entendem, às vezes, porque enfrentam determinadas enfermidades, situações. Sim, gente, uma depressão, uma tristeza, uma angústia, porque a pessoa ela vive carregando sentimentos dentro dela. Então, lança fora, deixa de lado. Aquilo que você não consegue, que você não pode resolver, deixa que Deus ele resolve para você. Então, se Ele perdoa, se Ele tem ali te perdoado, se Ele tem ali perdoado as suas ofensas, as suas dívidas, perdoa também. Libera o perdão, libera aquilo que só você vai poder liberar para a pessoa, tá bom? E aí, continuando, aqui o nosso exemplo de oração, ela diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, até mesmo a tentação, até mesmo o erro, o pecado, as falhas, nós temos que pedir para Deus nos ajudar. Nós somos falhos, somos pequenos e estamos sujeitos a todo e qualquer erro. Estamos sujeitos sim a diversas falhas, mas Deus, Ele está sim ali suprindo a nossa vida sempre. Por quê? Se Ele nos guarda, se Ele nos protege, se Ele nos livra, nós conseguimos. Se Ele nos fortalece. Então peça para Deus te fortalecer, porque aqui está falando, ó, não nos deixe cair em tentação. Como que nós não caímos em tentação? Ele nos fortalecendo, Ele nos dando força, sabedoria, direção, sabedoria, esclarecendo as coisas. Às vezes as pessoas não entendem, né? Ah, mas como assim, pastora? Como que eu vou pedir direção, entendimento para eu não cair em tentação e erro? Ah, meu irmão, minha irmã, Deus sempre mostra, hein? Meu Deus, olha, Ele sempre mostra. O problema é que às vezes a gente se faz de surdo. É ou não é? Às vezes se faz de cego, de surdo. Você não quer, Deus está gritando, falando que você está indo pelo caminho errado. Deus está falando, ó, você está indo por esse caminho aí, ó, aí é ruína. Aí é fracasso. Aí você vai perder tudo que você tem. Esse não é o caminho certo, mas você insiste. Você, ao mesmo tempo que você está pedindo para Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Ele está fazendo exatamente isso. Ele fala para você, Ele fala no seu coração. Ele está aí falando com você a todo momento. Mas você, quando está ali à beira do pecado, à beira do erro, à beira da falha,
Deus fala com você e você se faz de surdo. Deus mostra para você e você se faz de cego. E aí você cai na tentação. E aí você cai nas garras do mal. E aí quando você está ali envolto nas garras do mal, aí você, poxa, por que Deus não me livrou? Ah, Deus, Ele te deu toda a direção para que você não caísse. Mas você não quis ouvir, não quis ver, não quis entender. Então, peça sim, livra-nos de todo mal. Não nos deixe cair em tentação. Ele vai sim te ajudar. Ele vai sim ali te dar a direção sempre, te guiar, te mostrar. Mas você tem que estar sensível à voz de Deus, aos caminhos dele para a sua vida. E aí, claro, termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós começamos a oração louvando a Deus, nós começamos a oração dando glória a Ele e terminamos a oração dando glória a Ele também. Então é isso que você tem que ter no seu coração. Sempre que a glória dEle, o poder dEle, isso tem que estar sempre sendo falado. Porque é isso que agrada a Deus. Que nós vejamos a mão dEle, o poder dEle em tudo aquilo que nos cerca. Amém? Essa é a oração. E aí, continuando no 14, ele vai dizer exatamente sobre as ofensas. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Impressionante como com toda a oração, o que ele vem aqui dar uma resumidinha pra gente? O que Jesus volta aqui dá uma mastigadinha? Tipo assim, deixa eu explicar de novo, se é que você não entendeu. É a parte do perdoar. É a parte do você não querer de Deus aquilo que você não faz pelas pessoas. É aquilo que você não pode esperar de Deus se você também não fizer para os outros. Então, essa é uma parte muito importante dessa oração, por isso ele vem dar aquela mastigadinha, ele dá aquela explicadinha que Jesus sempre dava, né? Jesus é tão maravilhoso que ele sempre vinha com a história, com a parábola, vinha com o ensinamento, e depois ele vinha e dava uma mastigadinha assim, tipo assim, peraí que eu vou explicar para vocês. E aí ele explicava nos mínimos detalhes para que a gente pudesse entender. Por isso que eu o amo tanto e você também tem que amá-lo muito, porque ele sempre nos deixou em todos os detalhes ali as instruções para uma vida e uma vida feliz. Essa é a nossa palavra de hoje. Espero que tenha falado fortemente ao teu coração, como sempre, claro, tem que ser falado em nome de Jesus.